Queridos companheiros, pastores, conselheiros, obreiros da Casa de Deus, professores de escola dominical, servo de Deus por toda parte, pais, mães, nós estamos numa série para a TV CPAD sobre família, no Ministério de Aconselhamento. E eu estou trazendo uma palavra para as escolhas dos adolescentes e dos jovens. E hoje eu quero lidar com a escolha do companheiro. Com quem vou compartilhar minha vida é a pergunta. E quando vou compartilhar? Eu entendo que essa é uma questão que precisa ser aprendida. É uma questão que pais precisam estar preparados para orientar os seus filhos. O que nós temos de casamentos que estão se desmontando é muito grande. Há aquilo que eu já disse algumas vezes, que as pessoas não estão preparadas para casar, né, para ter filhos, e se casam totalmente despreparados. Mas com quem vou me casar? Essa é uma pergunta que envolve um bocado de coisa que precisa ser pensada. Primeiro, é a questão espiritual. Que a gente tem que orar sobre isso. Orar e buscar a direção de Deus para que Deus dê um aval. Segundo, é uma questão de formação da personalidade. Eu gosto de lembrar que as pessoas não estão prontas aos 15 anos, 16, 17, 18. As pessoas estariam prontas pensando psicologicamente, as meninas de 18 anos acima, os homens de 20 anos acima. Mas se pensarmos cientificamente no aspecto mais claro da palavra, em outros vídeos eu já falei sobre isso, as pessoas estarão prontas cerebralmente, mentalmente, aos 20 anos de idade, e o cérebro da pessoa só está totalmente pronto aos 25 anos de idade. Porque os especialistas, os neurocientistas dizem que o córtex pré-frontal, aquele que trabalha com a maturidade, com conhecimento de escolhas, com preparação para fazer escolhas, é o córtex pré-frontal, essa parte do cérebro, que fica do cérebro, a parte da frente aqui do cérebro, chama-se córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro, quando ela está pronta, a pessoa tem mais capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, tudo mais, e um menino de 15 anos não tem condição de tomar decisões. Não está preparado para tomar decisões. Então, nesta escolha de com quem vou me casar, parte do princípio de que você está com maturidade suficiente para fazer essa escolha. Que seu filho, um membro da sua igreja, tem maturidade suficiente para fazer escolhas. Então, na verdade, um adolescente não deveria arrumar namorada. Não deveria. Só depois da juventude. Um adolescente deveria estudar, deveria orar, deveria aprender coisas da igreja, coisas de Deus. Deveria crescer, amadurecer espiritualmente e emocionalmente. Não deveria namorar, mas isso é uma coisa tão chata de se falar, parece que nós estamos no outro mundo, porque os adolescentes já querem namorar com 12, 13, 14 anos. Isso prejudica parte da sua vida, prejudica parte da sua personalidade, prejudica uma série de coisas. Namoros precoces, sexo precoce, tudo isso. Mas o que eu quero falar é sobre o mecanismo de escolha. Mecanismo de escolha. As pessoas crescem e os pais deveriam ensinar isso a partir da infância, chegando para a pré-adolescência, ensinar sobre o tempo, ensinar sobre o como, ensinar sobre o porquê. São coisas que precisam ser ensinadas. Os pais precisam orientar, não proibir o filho de arrumar namorada, mas orientar sobre: você tem dinheiro, tem emprego, tem preparo, você não ganha no dinheiro, como é que você vai arrumar namorada? Os adolescentes querem lógica, querem praticidade. Proibição não resolve. Proibição pode jogar ele para fugir, para fazer escondido. É preciso convencimento. É preciso os pais trabalharem em cima dos princípios da Bíblia e da psicologia. Porque a pessoa precisa ter maturidade para casar, precisa ter recurso para casar, precisa ter emprego para casar. E quem não pode casar não deve namorar. Esse é o princípio óbvio. Outra coisa importante, além da maturidade, situação financeira,
do preparo é fazer uma escolha dentro do contexto da palavra de Deus. Fazer uma escolha sábia, prudente. Não escolher só pela aparência. Antes de alguém arrumar uma namorada, precisa conhecer a família. Ele vem de um lar destruído, tem que ter cuidado. Se tem um rapaz que vem do lar destruído, uma menina que vem do lar destruído, é preciso conversar mais. Não digo que você não namore com ele, nem num caso, mas precisa saber se tem algum trauma. Então, precisa fazer uma avaliação psicológica antes de casar. É importante conhecer a história de quem você vai casar. Como foi a vivência? Passou por algum abuso? São vítimas de pais grosseiros, de pais violentos? Passou algum problema trágico, um estresse pós-traumático na família? São questões que precisam ser levantadas antes de alguém chegar a namorar com outro. E isso não destrói o amor. Se a pessoa traz um bocado de trauma, você só tem convicção. Deve ter trauma por aqui. Vamos tratar, vamos no psicólogo, vamos no pastor, vamos buscar orientação. Nada de desistir do amor. Mas é preciso estar consciente dos desafios que você tem em casar com aquela pessoa. É preciso que as pessoas entendam que casamento é para a vida inteira. Antes de fazer uma escolha, não se precipite. É preciso que a igreja oriente isso, não tome decisão precipitada. Não vá pela sua cabeça. Ore primeiro e trabalhe isso. Com toda a prudência e sabedoria que os pais e pastores e conselheiros devem orientar os jovens da igreja. Que deve priorizar aprender uma profissão. Priorizar uma vida espiritual edificada. Priorizar se preparar para o casamento. Priorizar a busca da vontade de Deus. Essas prioridades antes de casar. Muitas pessoas estão casadas e arrependidas. Muitas pessoas estão casadas tristes. Muitas pessoas estão casadas infelizes porque tomaram decisões erradas. Fora do tempo, fora do contexto, fora da oração e fora até do seu próprio desejo. Foi influenciado por profecia, por outras coisas. E foi influenciado pela lógica de Deus e do amor. É necessário que a pessoa saiba assim, posso viver com essa pessoa o resto da minha vida? Você tem 20 anos. Você vai viver 90 anos. Você tem 70 anos para conviver com aquela pessoa. Dá para aguentar, suportar essa pessoa por 70 anos, por 80 anos? São essas coisas práticas que eu estou falando aqui que os pastores devem lidar com os jovens que querem se casar. Faça reuniões de solteiros e mostre isso para eles. Dê conselho aos solteiros, trabalhe isso, para que eles pensem assim, eu vou compartilhar minha vida inteira com uma paixão momentânea? Ou vou namorar precocemente, fazer um filho e ter problemas sérios no resto da vida? Então são coisas muito sérias que eu tenho chamado a atenção que no trabalho de aconselhamento da TV CPAD, eu tenho trazido isso algumas vezes repetidas sobre a questão de estar preparado para o casamento. Estar preparado emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, com maturidade. Depois que você está preparado, agora você vai fazer essa escolha sem precipitação. Procure uma pessoa que você goste. Depois que você goste, quem é essa pessoa? Qual é o histórico dessa pessoa? Por onde viveu? Quem foi o pai? Quem foi a mãe? Qual o contexto familiar? Qual o contexto que ela vive hoje? Vive com o pai separado. Tudo isso precisa avaliar. Se há um conflito familiar grande, jamais eu vou dizer a você que não casa. Você está amando aquela pessoa, cuide dela. Talvez encaminhe para um psicólogo para fazer uma avaliação psicológica. Precisa estar bem mesmo para fazer escolhas, para decidir, para casar. Então, depois disso, você precisa acompanhar as reações desta pessoa durante o namoro. Como a pessoa se comporta com o pai, com a mãe, como a pessoa se comporta com você como futuro marido, futura esposa, como é não pensa assim, o casamento muda tudo. Depois de casada, ela virou uma seda. Não sei se essa pessoa é violenta nas palavras, a pessoa já trata mal, não dá certo. Ou faz um processo de cura, de restauração daquela pessoa, ou então é melhor desistir do que insistir num casamento que antes de casar já brigam, já vem em contenda, em discórdia, em conflito, em confronto. Muito bem. Cabe a nós, conselheiros, fazer uma linha de raciocínio sobre isso. Primeiro, orar para os nossos jovens. Segundo, a gente precisa fazer reuniões com eles para falar sobre namoro
casamento, para falar sobre vontade de Deus, sobre maturidade, sobre capacidade de fazer escolhas, sobre escolhas corretas, sobre acompanhamento antes de casar, para ver o comportamento daquela pessoa, saber do histórico da pessoa. Casar tem que ser avaliado. O casamento não é uma coisa emocional. Está cheio de emoções, mas tem que ser uma coisa racional. O casamento começa com emoção, mas termina na racionalidade. É preciso que os conselheiros possam colocar essa questão entre razão e emoção antes que a pessoa case. De paixão e amor, há uma distância a ser percorrida. Todo mundo fica apaixonado, mas não pode se casar pela paixão. Tem que casar por um amor consciente. E o pastor da igreja, o conselheiro, a pessoa que é o conselheiro matrimonial, vai trabalhar esses contextos e conceitos, aconselhando o grupo, lidando com cada pessoa que é noivo, que tem namorada, lidando para ver se está dentro do contexto, se está tendo conflito, se a coisa é muito complicada, se quer casar a si mesmo, pensando que o casamento melhora, lê do engano. O casamento não melhora as pessoas, só Deus melhora as pessoas e as próprias pessoas. Casamento não faz milagre, quem faz milagre é Deus. Casamento não é um milagre, casou e o outro fica anjo. Não, não é assim. É preciso que os conselheiros trabalhem. E quando eles já estão namorando na direção do casamento, chame para o seu gabinete, chame para a sala de aconselhamento, chame para questionar, para abençoar, mas orientar também. Talvez tenha casamentos que não dá para prosseguir. Eu já fiz processo de aconselhamento que acabou o namoro. Porque tem coisa que está tão polêmica, tão conflitante, que vai casar para brincar o resto da vida ou não continuar casados. É preciso que o aconselhamento seja muito consciente, coerente e que tenha tempo para acompanhar o casal antes do casamento. Aconselhamento pré-matrimonial é um trabalho lindo, maravilhoso que deve ser feito. É preciso acompanhar esse pessoal que quer se casar com muita sabedoria, com muita Bíblia, com muita orientação emocional, espiritual e matrimonial sobre como funciona um casamento, como funcionam as questões financeiras no casamento, emocionais, as questões sexuais. Tudo isso precisa ser aprendido antes de casar. Mas fazer escolha é a principal coisa antes das outras. Fazer uma escolha errada já vai dar tudo errado mesmo. Fazer a escolha certa, depois da escolha certa, conserte as pessoas antes de casar. Escolha certa não quer dizer que as pessoas são maravilhosas. As pessoas têm seus problemas que precisam ser trabalhados. Apesar da escolha certa, tem que trabalhar os problemas. E eu, como conselheiro, faço isso. E você, pastor, vamos fazer assim. Conselheiros, aconselhe, oriente, acompanhe. Se tiver perto do casamento e a coisa ainda está conflitante, muda, orienta ele para mudar a data do casamento. Mas acompanhe mais, lide mais. E se você o casamento vai ser uma tragédia, diga, termine esse casamento, é melhor do que uma tragédia. Porque tem casamentos que estão premeditados, estão dentro do contexto de tragédia. E nunca a gente vai se iludir que o casamento melhora as pessoas. Se tem um contexto de tragédia, termina. Orienta o jovem para terminar. E comece com outra pessoa lá adiante. Ninguém é obrigado a casar. Agora, depois que casa, praticamente é obrigado a continuar casado. Essa é a grande questão. Então é preciso que a gente trabalhe isso cuidadosamente. Porque casamentos vão para o altar e depois do altar é só guerra. É só briga, é só contenda. Você pode melhorar as pessoas antes de casar para que se casem e sejam felizes. Nós podemos melhorar isso. Podemos fazer esse papel, podemos cumprir esse papel, podemos lidar com isso sabiamente. Eu quero convocar os pastores e conselheiros para se empenhar, para termos casamentos saudáveis, casamentos maravilhosos, casamentos bons casamentos. Talvez não temos perfeitos, mas tudo é antes do casamento que se resolve. Depois do casamento, para a gente estar correndo atrás do prejuízo, é preciso trabalhar esses conceitos antes do casamento. O casamento vai ter problemas do casamento, que se resolve no casamento. Agora, levar problemas anteriores, problema da personalidade mal cuidada, problema do temperamento mal cuidado, problema dos traumas emocionais não tratados, que se leva para uma relação, certamente não vai dar certo. Porque o casamento já começa doente. Porque duas pessoas doentes vão só produzir uma relação doente, altamente patológica, altamente contagiante, altamente contaminada, altamente... Essa relação precisa ser trabalhada corretamente.
Gente querida, Deus abençoe você. Vamos ajudar as pessoas a casarem e serem felizes. Um grande abraço para você. Deus te abençoe e te guarde. E assista os demais vídeos que estão na TV CPAD e meus vídeos no canal Igreja Lugar de Soluções. Um abraço, queridos. Deus te abençoe e te guarde. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse.